E aí, deu para entender o uso dos vetores e matrizes? Ficou claro o conceito deles? São estruturas bastante úteis quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de código, a gente precisa ter estruturas do mesmo tipo. Só que existem também diversas situações que nós precisamos usar estruturas de dados, só que com tipos diferentes, que a gente chama de estrutura de dados heterogêneas. Aí nós precisamos trabalhar com registros e arquivos. Então o assunto dessa nossa videoaula hoje é justamente ensinar você o conceito de registros e arquivos e no final fazer exercícios, principalmente de arquivos. Só para a gente entender, vamos dar uma olhadinha no slide desse conceito de registros e arquivos para ficar mais claro. Um registro é uma ficha de informação que você preenche, por exemplo, num atendimento médico. É um exemplo de um registro. E os elementos que você informa nessa ficha, no seu registro, nós chamamos de campos. Então, a cada ficha que você preencha é um registro. E os elementos que estão contidos dentro dessa ficha nós chamamos de campos. E o conjunto de fichas que o consultório, a empresa possua dos seus clientes, dos seus funcionários, nós chamamos de arquivo. É esse conhecimento que eu quero que fique bem claro para você. Perfeito? Então, voltando aqui, deu para entender o conceito de registro, campo e arquivo? Tem uma outra definição aqui no slide, mas de maneira geral, qual é a ideia? Toda vez que você preenche um prontuário médico, por exemplo, onde você informa seu nome, seu telefone, seus dados gerais, você está preenchendo uma ficha de registro. E essa ficha de registro contém dados de tipos diferentes. Por exemplo, você coloca seu nome, que é um dado do tipo caractere, mas você informa a sua idade, que é um dado do tipo inteiro. Isso eu não tenho como trabalhar com vetor e matriz, porque vetor e matriz eu só trabalho com tipos do mesmo elemento, ou seja, do mesmo tipo, inteiro, real, caractere. Já no registro eu posso trabalhar com tipos diferentes. E cada elemento de informação que eu tiver dentro do meu prontuário, da minha ficha, nós chamamos de campos. E é o conjunto de registros que o consultório médico, porventura, venha a ter, ele vai ter o arquivo de pacientes dele, por exemplo. Então esse conceito é interessante e como a gente trabalha esse conceito quando nós estudamos algoritmos. É o que eu vou te ensinar agora nesta videoaula. Perfeito? Vamos dar uma olhada no slide só para uma definição mais formal do conceito de registros e campos. Vamos dar uma olhada. Registro é uma estrutura composta por um conjunto de variáveis de tipos diferentes, campos, que estão relacionados e são referenciados pelo mesmo indicador, que é o nome do registro. Então imagine que eu tenho o registro do paciente A, e nesse registro eu tenho o nome dele, o telefone dele e a cidade de onde ele veio, com essas informações aqui. Cada informação dessa destacada é um campo. E cada campo contém um tipo de dado, perfeito? Como é que eu declaro no algoritmo um registro? Dessa forma, declaração de tipos, crio um registro e defino os campos do meu registro. Então, se no exemplo anterior eu tinha 3 campos, nome, telefone e cidade, como é que eu crio esses 3 campos no registro? Crio registro, vai ter o campo nome do tipo caractere, campo fone do tipo inteiro, campo cidade do tipo caractere. E quando eu declarar a variável, eu declaro uma variável, o nome dela contato do tipo registro, parecido com o que nós fizemos com o vetor. E como é que eu armazeno informações nesse registro? Eu informo o nome do registro, no caso contato, e o campo que eu quero. Leia nome de quem? De contato. Leia fone de quem? De contato. Leia cidade de quem? De contato. Perfeito? É assim que nós trabalhamos com algoritmos. E arquivos? O que vem a ser um arquivo? Um arquivo é um conjunto de registros do mesmo tipo, possui o mesmo formato padrão, layout. Os arquivos no formato texto são geralmente encontrados com a extração TXT, de text, texto em inglês. Arquivos texto são considerados universais, pois podem ser facilmente lidos por qualquer programa. Então, qual é a ideia do arquivo? O arquivo é um conjunto de registros. Eu tenho um registro do Elísio, registro do Breno,
registro do Hélio, registro do Diego, registro da Alice, registro do Felipe, registro do Carlos. A esse conjunto de registros eu dou o nome de arquivo. E como é que eu trabalho com arquivos no algoritmo? Depois de ter definido o registro, eu crio um arquivo. E aí, na declaração de variáveis, eu crio um arquivo que eu chamei de contatos do tipo arquivo, basicamente dessa forma. E como é que eu leio um dado de um registro pertencente a um arquivo? Aí eu pego o campo que eu quero ler, referente ao registro a qual ele pertence, referente ao arquivo a qual ele pertence. É assim que a gente faz a leitura de dados de um arquivo. Então deu para entender o conceito de campos, registros e arquivos? É importante que fique bem claro isso para você. E à medida que você comece a desenvolver sistemas computacionais mais complexos, que é o próximo passo, é o que lhe aguarda mais adiante, você vai trabalhar muito com arquivos. Arquivos físicos, arquivos de banco de dados, que vão ser gerenciados por sistemas de banco de dados. Isso é assunto de um outro curso que eu tenho e vou falar depois, não agora. Então, isso vai fazer parte do seu cotidiano, trabalhar com esse tipo de informações, ok? Uma coisa diferente a partir desse assunto é que a equivalência do que eu escrevo em algoritmo não bate com o que é feito em Java, é bem diferente. Então, a didática que eu tenho trabalhado até então, ao longo dessas nossas 5 unidades, é escrever o código algoritmo Java. Código algoritmo Java. Por quê? Existia uma similaridade, era muito parecido. Agora, quando você trabalha com esse conceito de registro de arquivo, é um pouco diferente no Java. Então, a sintaxe é um pouco diferente, a forma dele trabalhar também é um pouquinho diferente, usando classes bem específicas que eu vou falar ao longo desse assunto agora, perfeito? Então vamos ver como é que nós trabalhamos em arquivos em Java. Como é que são arquivos em Java? Vamos dar uma olhada no slide. Toda operação de entrada e saída em uma aplicação Java faz uso de um objeto que identifica um fluxo, stream, de informações. Uma stream é uma sequência de dados transmitidos de uma fonte de entrada para um destino de saída e vice-versa. Programas Java que implementam o processamento de arquivos utilizam as classes de pacote java.io. A hierarquia de classes oferecida por esse pacote oferece mais de 50 classes distintas para o processamento de entrada e saída em arquivos baseado em bytes e caracteres e arquivos de acesso aleatório. As principais classes e interfaces são essas que estão listadas aí. Vem para cá. Esse conceito de classes e interface, você vai ficar perdido, porque isso é um conceito de orientação a objeto, que é um assunto da próxima videoaula que eu vou falar. Mas eu só quero te dizer o seguinte, eu só tenho como manipular arquivos no Java usando essas classes de interface, senão eu não tenho como manipular. Então por isso que eu tive que citar esses principais que fazem parte do dia a dia para quem está manipulando arquivo em Java. Isso aí é título de conhecimento. O que é uma classe, uma interface? Classe eu vou explicar mais adiante, interface eu não explico o que é o conceito nesse curso, fica para um outro curso. Que eu tenho, que eu falo a respeito bastante detalhado do que vem a ser interface. Mas Java ela te oferece uma arquitetura muito robusta, de muitas classes e muitas interfaces para fazer o que você quiser. E para trabalhar com arquivos não é diferente. Quer ver um exemplo? Então vamos dar uma olhada aqui num código Java para a gente manipular arquivos. Então aqui eu criei 3 vetores. Um vetor de nomes, onde eu vou entrar com Elísio, Breno e Hélio. Um vetor de telefones, que eu vou entrar com esses números, mas eu estou guardando como string, olha as aspas duplas, e um vetor de cidades, onde eu estou guardando as informações dessas cidades. E aí, o que é que eu faço? Eu vou criar 2 variáveis, uma chamada arc e uma grava arc. Esse é o padrão quando nós trabalhamos com arquivos em Java. Então aqui eu vou orientar onde eu vou gravar as informações que eu vou passar. No caso, eu vou gravar aqui num arquivo contatos.txt. Ele vai ficar na raiz do meu projeto, perfeito? E eu vou manipular essa minha variável arc através dessa outra variável grava arc, passando como referência ela, ok? E aí eu vou utilizar o comando println para fazer a impressão, tanto desses caracteres como dos cabeçalhos, nomes, telefone e cidades. Vou pegar as informações nos vetores de nome, nos vetores de fone, nos vetores de cidades e vou gravando nesse arquivo contatos.txt.
Ao concluir, eu imprimo novamente esses caracteres, fecho o arquivo e fecho grava arc. Esse é um padrão usar close quando a gente trabalha com arquivos de entrada e saída do Java. É o padrão nós fazermos isso, perfeito? Vamos ver no Eclipse como é que a gente trabalha com arquivos em Java. Vamos lá. Então vamos criar aqui uma classe que eu vou dar o nome arquivo, já com o método main. E o que eu vou fazer? Para facilitar nosso trabalho, o código que está no slide, eu vou colocá-lo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse código e vou colar aqui no meu código, no Eclipse, e fazer os ajustes. Então, aqui, como eu já tinha informado, vamos colocar alguns comentários. Aqui é meu vetor de nomes. Veja, do mesmo tipo, string. Aqui é o vetor de telefones, também coloquei como string. Vetor de telefones. Aqui é o vetor de cidades. Vou tirar esse espaço. Vetor de cidades. E vou pegar todas as informações e vou gravar num arquivo contatos.txt. Ele está reclamando aqui porque eu tenho que fazer importação dessas classes para poder manipular arquivos em Java. Não vou entrar em detalhe nesse conceito de importação, para a gente não perder o foco aqui do nosso curso, mas enfim, toda vez que você precisa utilizar uma classe, uma interface do Java, e ela não vem por padrão no seu código, você tem que fazer a importação dela. Perfeito? Isso eu explico num outro curso específico de Java, de detalhes da sintaxe Java mais avançado. Ok? Aqui vamos ver qual é a situação que ele está reclamando. Ele está dizendo que falta eu tratar essa exceção, que também é um conceito visto mais avançado do Java, que eu não vou entrar em detalhe aqui, só coloque esse comando depois do método main, throws exception. Perfeito? Eu tenho aqui agora o código para manipular arquivos em Java. Vamos rodar? Run as Java Application. Perfeito, ele terminou de rodar o código. Vamos ver se ele criou o arquivo contatos.txt. Aqui, olha, o arquivo contatos.txt, ele gravou as informações conforme eu passei nomes, os nomes aqui, os telefones aqui e as cidades aqui. Perfeito? Então, com isso, nós conseguimos exemplificar como nós trabalhamos com código para manipular arquivos em Java. Ok? E esse já é, no nosso caso, o nosso primeiro exercício, que é elaborar um programa que cria o arquivo contatos.txt com 3 registros abaixo. Já foi feito. O segundo é o seguinte, refatorar o programa matriz identidade que nós fizemos na aula anterior para criar um arquivo matriz txt com os seus valores. Então, ao invés de eu imprimir esses valores na tela, aqui matriz identidade, ele quer que eu imprima em um arquivo. Então, o que eu tenho que fazer aqui a princípio? Eu tenho que ter essas duas linhas de código para a criação do meu arquivo físico. Posso colocar aqui logo depois da criação do vetor. Perfeito? Quando eu copio e colo, ele já traz os comandos de importação automático. Ele já trouxe, não precisei inserir. Ok? Aí aqui são
arquivo para guardar as informações da matriz identidade. E onde eu der o print, que é aqui que eu imprimo, né? Eu vou tirar esse print e vou colocar justamente o comando para a gravação dos dados que eu preciso, que são esses dados aqui. Então, vou pegar esse grava arc print. Vou pegar aqui esses três comandos aqui. Ctrl C, Ctrl V. Perfeito? E aí eu vou dar um print justamente na minha matriz e J. Perfeito? E quando eu finalizar aqui o laço, eu fecho os arquivos. Perfeito? Então é isso aqui que eu estou fazendo. Não preciso abre e fecha a chave, só tem uma linha de comando, como eu falei para você. Não tem necessidade. E aqui eu vou gravar no arquivo matriz.txt. Matriz.txt. Perfeito? Vamos rodar? Vamos ver se funcionou. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Opa, criou o arquivo matriz.txt. Vamos ver? A nossa matriz criada. Faltou só dar um print aqui para ele fazer isso aqui, ó. Tá? Então vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma pequena alteração aqui no código. Toda vez que ele sair daqui desse print, eu dou um print line. Eu dou um print line. Pronto, só para ele pular uma linha. Bora rodar? Vamos ver? Vamos testar? Ok. Perfeita aqui a nossa matriz identidade. Ok? Então, com isso, a gente conclui os dois exercícios de manipulação de arquivos, o exercício 1, exercício 2. Perceba que é muito fácil manipular arquivo em Java. Tem outras opções para você manipular arquivos em Java, mas eu achei essas aqui as mais simples para a gente que está começando a escrever código manipulando arquivos. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!